a Ti, Senhor, com todo o meu ser. Adorarei a Ti, Senhor, com todo o meu viver. Ainda que hajam as dificuldades que são decorrentes deste século, Senhor, ainda que hajam as privações, as aflições, nunca jamais perderei em Ti a fé e o conhecimento que adquiri. Sustenta a minha vida, Senhor, e sustenta a vida daqueles que amam a Tua verdade. Sustenta a vida daqueles que pela Sua palavra hão de crer em Ti. As coisas que mais me chamam a atenção, Senhor, é que Tu não fizestes acepção de pessoas, e em hipótese alguma o Teu amor foi limitado. E muitas vezes, para que a nossa fidelidade seja permanente, é necessário que sejamos provados nas aflições, porque o Senhor quer saber o que vai no nosso coração. O Senhor quer saber até onde vai a nossa fidelidade, até onde vai a nossa sensibilidade em suportar as guerras, as calúnias, as difamações, as mentiras deste mundo. Eu louvo a Ti, Senhor, pela minha vida e pelas minhas filhas. Te louvo também pela vida de todos os ouvintes que com certeza têm vivido essa esperança e essa expectativa de um século futuro, que é a eternidade. Senhor, para penetrarmos na Tua eternidade, nós temos que estar diante da Tua palavra, porque ela é a palavra eterna. E quando nós estamos ligados à Tua palavra, nós já estamos na eternidade contigo. O Senhor fala desde a eternidade. Ainda não existia sol, o Senhor já era. Ainda não existia tempo, céus e terra, o Senhor já era. O Senhor era, é e sempre será. E a Sua palavra não mudará. E é por isso que nós estamos aqui, porque confiamos nesta realidade. E queremos que você, amado ouvinte, também esteja dentro desta realidade, que é a eternidade de Deus. A eternidade de Deus é a Sua palavra. Palavra dita ontem, hoje e sempre. A eternidade de Deus já está aqui. Quem nega esta realidade hoje, nega a eternidade amanhã. Nós somos felizes porque podemos alcançar essa dimensão. Uma dimensão que foge aos olhos dos sábios e entendidos deste mundo. E Jesus deixou bem claro: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. No livro de Mateus, capítulo 13, Pedro também e os apóstolos questionaram Jesus por que eles falavam por parábolas. Por que eles falam por parábolas, Senhor? E então Jesus diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, que coisa tremenda, vamos confirmar essa realidade. Ele respondendo diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por quê? Porque aquele que tem se dará. Aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, aquele que tem convivência, que tem intimidade com o Espírito Santo, aquele que tem intimidade com o Senhor Jesus, aquele que tem intimidade com a Sua palavra. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo vireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? O coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Por que o coração? Porque o coração que ama a verdade, que ama a justiça, se converte. E disse o Senhor: ouvindo com o coração e se converta, e eu os cure. Quer dizer, os grandes milagres do Senhor vão acontecer mediante a sua conversão pela verdade, pela justiça, pela santidade, a sua conversão para a glória de Deus. E isto envolve, meu querido e minha querida, uma comunhão plena para chegar a essa dimensão que Paulo falou de forma clara e precisa. Paulo diz assim no Coríntios 2:9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Ele é parte íntima de Deus, do Senhor Deus e do Senhor Jesus. O Espírito Santo forma a grandeza da Trindade. O Pai, que é aquele que banca com o seu amor.
O Filho que veio e escreveu a grande história. E o Espírito Santo é aquele que revela o que está oculto na história para aqueles que amam a verdade. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque há um outro Espírito no mundo. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então o Espírito Santo é o nosso professor, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós estamos aqui para falar dessa realidade das coisas ocultas de Deus, das coisas que Deus revela aos pequeninos, mas não revela aos sábios e aos entendidos deste mundo. Coisas que Deus não revela aos teólogos. Nenhum teólogo em qualquer parte do mundo tem parte com a revelação do Espírito Santo de Deus, porque o que funciona nas suas mentes é apenas o intelecto, e o intelecto do homem não chega até Deus, porque ele é terreno. Somente os espirituais podem penetrar as profundezas de Deus pelo Espírito Santo. Então, meu amigo, você tem liberdade para crer em quem você quiser, como quiser, aonde quiser. Mas uma coisa eu posso te deixar bem claro: se você não for humilde diante do Senhor, se você não submeter a justiça, a verdade, a santidade do Senhor, se você não crer verdadeiramente no verdadeiro e único corpo do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que é a sua igreja, que é revelada pelo seu Espírito, você com certeza pode até ouvir o que eu vou dizer, mas em breve não vai ficar na sua mente. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo, com a verdade, com a justiça, com a santidade, não tem comunhão com Jesus, com a sua palavra, até o que tem lhe será arrancado. E quem arranca? É o próprio inimigo. Pois Jesus deixou isso bem claro em Mateus capítulo 13, quando falava da parábola do semeador. O inimigo vem e rouba. Rouba por quê? Porque a terra não é boa. Que terra? O coração. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você abra sua Bíblia e confirme conosco no Salmo 78, que fica claro e precisamente claro que Deus, na sua infinita sabedoria, não ia dar de mão beijada para o diabo e para quem quer que seja, qualquer arauto de plantão, soberbo, arrogante, presunçoso, altivo. Deus não ia dar de mão beijada a sua infinita sabedoria para qualquer um. Deus não vai fazer isso. O homem é que tem que chegar-se a Deus, pois Deus já fez a sua parte. Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra é clara, no Salmo 78, versículo 1 e 2, diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. A palavra é clara. O povo de Deus deve meditar neste salmo com toda atenção, porque muitas igrejas e denominações já perderam a presença e o poder de Deus por causa da sua incredulidade e desobediência à palavra de Deus. Essas igrejas e esse povo desviaram-se pouco a pouco, retornando para os seus próprios caminhos, como está lá em Isaías 53, versículo 6, porque deixaram de pôr em prática os padrões da Bíblia e seus exemplos. Ora, o padrão da Bíblia é a separação do mundo. O padrão da Bíblia é a verdade, a justiça e a santidade de Deus. O padrão da Bíblia é que você possa ser uma pessoa verdadeiramente voltada para Ele, para as coisas dEle, para obter dEle as informações necessárias para você alcançar a eternidade com Ele. Paulo falou em Colossenses, capítulo 2, versículo 17, da realidade, da revelação.
Ele diz aqui do versículo 15 em diante: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si o mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sombras, figuras, alegorias. A Bíblia toda é enigma, é parábola. Ah, você quer mais um pouquinho? Então vamos a 1 Coríntios 10, versículo 11. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos ver que Paulo também falava dessa realidade. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Por que eu estou falando nesse assunto, senhoras e senhores? Por que estou tocando nesse assunto? Porque hoje é moda dizer que a palavra de Deus não é bem assim. Hoje é moda dizer que não é bem assim, porque os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João. O Apocalipse não é de Deus, é um livro de maldição. Há muita gente falando aí que esses livros são livros históricos, escritos pelos homens. Há um desprezo tremendo contra a realidade da palavra de Deus. E por que isso acontece? Por falta de conhecimento, por falta da realidade, da revelação do Espírito Santo. Ah, eu vou culpar esses amigos? Não, não vou culpar, eles são inocentes. Eles não sabem o que dizem. Eles estão sendo guiados pelo seu próprio entendimento. Entendimento particular. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque o macumbeiro, ele pega a Bíblia e tem seu entendimento particular. O espírita pega a Bíblia e tem o seu entendimento particular. O Allan Kardec pegou a Bíblia e montou um outro evangelho. O Russell pegou a Bíblia e montou um outro evangelho. O Russell, que é da Testemunha de Jeová, Guilherme Miller, da Testemunha de Jeová, pegou a Bíblia e montou um outro evangelho junto com Ellen White. O Joseph Smith, da igreja Os Mormons, também pegou a Bíblia e montou um outro evangelho. Então cada um faz o que quer. O homem tem livre-arbítrio. Mas a revelação de Deus, como disse Paulo, é para aqueles que amam a Deus e que vivem na presença de Deus. Isto aqui não é lei, isto aqui não é seita, não é filosofia, isto aqui é uma realidade. E nós vamos entender esta realidade pela palavra de Deus. Se você vê alguém falando aí que os evangelhos são apenas narrativas históricas, não se preocupe. Cada um tem boca e fala o que bem quer. Agora, você que ouve, vai lá e confirma. Confirma aqui, ó, mastigadinho. Eu dou mastigado e explicadinho para você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me dá mastigadinho também. E sabe o que é que Jesus disse? Dai de graça o que aprendei de graça. E esta realidade é para que você, meu amigo e minha amiga, não seja enganado. Porque a sua vida vale mais do que todo mundo para Deus. Não há nada mais importante do que você. Agora lembre-se, a eternidade é um fato. Seja um voluntário de Deus, alguém que espalhe a verdade, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. A sua vida vale mais do que todo este mundo para Deus. Não se deixe ser enganado. Amém? Então, a eternidade começa com uma palavra que realmente nem os teólogos conseguem decifrar. Por quê? Porque é mistério. E mistério Deus só revela para aquele que busca. Aquele que está em comunhão com o Espírito Santo. Quem está em pecado contra o Espírito Santo, não tem comunhão com o Espírito Santo, não pode participar da sua eternidade, da sua dimensão. Por isso que nós pregamos aqui santidade plena, santidade na verdade, não meia, porque não existe meia. A única meia que eu conheço é dos pés. Então não se engane. Vamos lá. Vamos a Ezequiel 10, versículo de 9 a 13. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e outra roda
junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa, e quanto ao seu aspecto, as quatro tinham uma mesma semelhança, como se estivera uma roda no meio da outra roda. Andavam elas pelos seus quatro lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os quatro tinham, estavam cheios de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Gal. Senhoras e senhores, que revelação! Você entende o que eu acabei de ler? Com certeza não entende, e não vai entender com facilidade. Você entende a razão porque nós podemos dizer que amamos a palavra de Deus. Nós amamos a Deus em profundidade de espírito, porque realmente para penetrar as profundezas de Deus, somente o Espírito de Deus. E ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Mas nós não temos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é permitido por Deus. Muito bem. Se você notar no rodapé da sua Bíblia, verá que a tradução para Gal é revolvente. Rodas que revolviam, que giravam no mundo físico. Quatro rodas que giravam no contexto dos quatro animais descritos em Ezequiel. Vamos confirmar. Ezequiel capítulo 1, de 5 a 10. Vamos ver o que está escrito lá em Ezequiel capítulo 1, de 5 a 10. Vamos analisar a palavra de Deus na íntegra. Capítulo 1, versículo de 5 a 10 diz assim: E no meio dela saía a semelhança de quatro animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados, e assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas umas à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante de seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e à mão direita todos os quatro tinham o rosto de leão, e à mão esquerda todos os quatro tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro. Pela revelação da glória de Deus, vamos a Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu sei que tem muita gente ansiosa, querendo saber onde tudo isso vai chegar. E a realidade também aqui em Apocalipse 4, versículos 6 e 7, diz assim: E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Pois bem, esses animais que nós acabamos de dizer, está lá em Ezequiel, também no Apocalipse, porque a Bíblia se auto-explica. No velho, que é a figura do novo, e o novo se representa nas figuras do velho. Isso aqui é só para quem tem intimidade com o Espírito Santo. Se não tiver, vai ficar na religião, que é uma desgraça. Religião cega o entendimento do homem, e isso só favorece a Satanás.
o Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Estes animais representam, preste bem atenção, os 4 evangelhos. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, simbolizado no leão, apresenta Jesus rei. Jesus rei, o leão da tribo de Judá. Este evangelho é dirigido aos hebreus. O Evangelho de Marcos, simbolizado no bezerro, apresenta Jesus servo, Cristo como servo. Você vê que no Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como rei. Rei, sempre falando em Jesus como rei, rei. O leão da tribo de Judá. No Evangelho de Marcos, apresenta Jesus como servo, Cristo como servo. Nós podemos confirmar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 45. Você tem uma confirmação junto conosco. Vamos analisar o que diz Marcos 10, 45. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos apresenta Jesus como servo, aquele que deu a vida. O Evangelho de Lucas, simbolizado pelo homem, apresenta o ministério humano de Cristo. Você vê que no Evangelho, na narrativa de Lucas, apresenta o maior número de milagres possíveis feitos por Jesus. Então Jesus está sendo simbolizado ali como homem, ministério humano, aquele ministério da misericórdia, daquele que fazia muitos milagres. E o Evangelho de João, simbolizado pela águia, apresenta Jesus como Deus que voa nas alturas. Você vê que o Evangelho de João inteiro é um evangelho extremamente espiritual e de grande revelação. Então, essa é a realidade da revelação de Deus. Nós estamos aqui, não é para confundir você, mas para mostrar a você que as coisas de Deus, elas são reveladas àqueles que amam a Deus. Nós vamos voltar agora a Ezequiel 1,16. Ezequiel 1,16, a palavra diz assim, vamos ver. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio da outra roda. Bom, essa é a realidade. Por que essa realidade? Porque toda a palavra, Mateus, Marcos, Lucas, João, só falam de um personagem, só falam de Jesus. O profeta nos fala nesse aspecto do Ezequiel 1,16, das rodas, eram como cor de turquesa, ou tarsis, conforme a nota do rodapé de cada Bíblia, ou esmeralda, conforme está em Apocalipse 4:3. Vamos analisar o que está escrito em Apocalipse 4:3. Vamos correndo lá. Aqui é assim, a gente vai pregando e vai descobrindo onde está a situação. Apocalipse 4:3 diz assim: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e à sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Está aí, a palavra se auto-explica, a Bíblia se auto-explica. A Bíblia não é um livro para qualquer um. Está pensando que qualquer teólogo tem essas revelações aqui? Não. Teólogo tem mais é que baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu sou indigno, preciso da tua glória. Manifesta a unção do teu Espírito e revela pelo teu Espírito, que é o Espírito da verdade, que vem para nos ensinar, como disse Paulo, e revelar as profundezas de Deus. Quem não passar por isso aqui, já era. Fica só com o papo de que é, de que sabe, que não sabe, porque Deus falou. Mentira. Deus fala e prova. A palavra é a prova. Ninguém pode dizer o que pensa sem que esteja na palavra de Deus. O que eu estou falando está aqui, confirmadinho. Turquesa é a cor de Deus. Mas, como é que pode ser um negócio desse? A turquesa é a cor de Deus? Como é que é isso? Vamos analisar isso pela palavra, certo? Vamos ao livro de Daniel. Vamos ver o que está escrito lá em Daniel, capítulo 10, versículo 6. Vamos analisar. Aqui não tem a minha palavra, aqui tem a palavra de Deus. Daniel 10, versículo 6, diz assim: e o seu corpo era como turquesa,
e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Que coisa tremenda. Então você vê que a explicação para tudo na Bíblia, a explicação de A a Z, ela tem que vir do Senhor. Cor do corpo de Cristo, que coisa tremenda. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago resplandecente, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Meu amigo, que coisa fantástica. Essas coisas não são para os teólogos, são para os verdadeiros adoradores do Senhor, aqueles que amam a verdade. A cor do corpo de Cristo. E o profeta fala também que a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Esta obra é ligada a Deus. Pegou? Vamos lá. Uma roda dentro de outra roda. Ezequiel 1,16. Vamos confirmar. Vamos voltar tudo de novo. Ezequiel 1,16. Vamos ver para não deixar dúvida. Ezequiel 1,16. E o aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as quatro tinham a mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Jesus ligado diretamente ao Pai. Isso é maravilhoso. Bom, mas vamos lá. 4 animais. Ezequiel 1:5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinha uma semelhança de um homem. Do seio de Jesus jorrou a realidade dos 4 evangelhos. O leão da tribo de Judá, representado no evangelho de Mateus. Jorrou de Jesus, o Cristo como servo, aquele que veio para servir e dar a si mesmo em sacrifício vivo aos homens. No evangelho de Lucas, simbolizando o homem, apresenta o ministério humano de Jesus. Então parte de Jesus o maior número dos milagres. E do evangelho de João, simbolizado pela águia, apresenta Jesus como Deus. Deus que voa nas alturas. Agora, multidões de olhos ao redor. Vamos a Ezequiel, capítulo 10, versículo 12. A palavra diz assim: e quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. O que você poderia entender por isso? Multidão de olhos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não é verdade? E a palavra do Senhor é pregada em todos os cantos do mundo. E a realidade é que ninguém vai poder negar que essa maravilhosa revelação de Deus. Os 4 animais são os 4 evangelhos que revelam o mistério de Cristo, o Pai da eternidade. Vamos confirmar. Vamos a Isaías capítulo 9. Vamos lá. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As rodas giravam, pois tudo gira ao redor de Jesus Cristo, nos 4 evangelhos. Tudo se fala de Jesus Cristo nos 4 evangelhos. A realidade da divindade de Cristo está revelada nos 4 evangelhos. Todos os mistérios que envolvem Jesus estão revelados nos 4 evangelhos. A ressurreição está nos 4 evangelhos. O seu discipulado está nos 4 evangelhos. A vida e as maravilhas que Cristo fez e viveu estão reveladas nos 4 evangelhos. Os mistérios e o tempo e a eternidade, tudo gira em redor de Jesus Cristo. Tudo gira em redor de Jesus Cristo. As rodas se moviam
e os animais tinham os olhos para frente e para trás. Todas as coisas são patentes aos seus olhos. Os olhos de Jesus estão no passado, no presente e no futuro. Os olhos de Jesus percorrem o tempo, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era a vida estava com Deus e a vida era Deus. No princípio era a luz estava com Deus e a luz era Deus. No princípio era o Espírito estava com Deus e o Espírito era Deus. No princípio era Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. E hoje essa realidade é revelada a todos os homens. Da mesma forma que os 4 animais representam os 4 evangelhos, as 4 rodas representam 4 mistérios. Atenção! Da mesma forma que os 4 animais representam os 4 evangelhos, as 4 rodas representam 4 mistérios. Vamos lá, vamos entender essa realidade. Primeiro, mistério do tempo e da eternidade está ligado à vida eterna. Segundo, mistério do amor humano e amor de Deus está ligado ao plano da salvação. Mistério do mundo físico e o mundo espiritual está ligado às 2 criações. O número 4 é o mistério da carne e do espírito. Então, ligado ao novo nascimento. Atenção, você que lamentavelmente acha que não é preciso batizar, se você não entrar nessa, está fora. Essa é a realidade. Você precisa entender os mistérios, meu amigo. Você precisa entender o mistério da vida eterna, o mistério da salvação, o mistério das 2 criações e o mistério do novo nascimento. Isto é revelado àqueles que amam a Deus. Todos os 4 mistérios reais simbolizados nas 4 rodas são ligados à eternidade. Pois bem, onde começa a eternidade? No princípio, no meio, no fim. Como pôde começar algo que é eterno? Você tem dimensão do que eu estou falando? A própria palavra eterno já especifica algo que não tem princípio nem fim. Algo que dura sempre. Princípio e fim são coisas ligadas ao tempo e não à eternidade. Analise. Princípio e fim são coisas ligadas ao tempo e não à eternidade. Portanto, a eternidade não tem princípio nem fim com relação ao tempo. Vamos analisar esse aspecto outra vez. Pois bem, onde começa a eternidade? Ninguém sabe, ninguém imagina, ninguém tem essa dimensão. A resposta como pergunta, no princípio? Não, porque princípio está ligado ao tempo. No meio também não é possível. No fim também não é possível, porque está ligado ao tempo. Como pôde começar algo que é eterno? É isso que nós vamos entender. A eternidade. A própria palavra eterno já especifica algo que não tem princípio nem fim. Algo que dura para sempre, pois já é. É eterno? É. Já é. Está estabelecido. Não é algo que foi criado. Não é algo da imaginação. É algo estabelecido. Se é estabelecido, ninguém sabe como, nem onde e por quê. Só sabe que é eterno. É eterno. Como é que não podemos ser apaixonados por Deus? Só mesmo os que amam o pecado não sabem sentir essa dimensão. Pois bem, vamos continuar? Princípio e fim são coisas ligadas ao tempo e não à eternidade. Portanto, a eternidade não tem princípio nem fim com relação ao tempo. O tempo na história divide-se em 2 partes. Pega essa. Antes de Cristo e depois de Cristo. O tempo da história. Eu tenho constantemente falado sobre isso. O tempo da história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. E a história dos homens também, desgraçadamente, vivem sem Cristo. Depois se acertam com Cristo. A história é infinita para trás e também infinita para frente. Logo, a eternidade começa em Cristo. Vamos analisar isso, não?
Vamos a Hebreus 1, versículo 10. Hebreus 1, 10. Aqui a gente fala pela palavra e vai buscar a compreensão na palavra, porque a palavra é a resposta. A palavra é Deus. E tudo tem que estar ligado a Deus. Se não estiver ligado à palavra de Deus, não é de Deus. Portanto, saia fora. Não se deixe enganar. Hebreus, capítulo 1, versículo 10, diz claro e precisamente assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então observe a palavra: e tu, Senhor, já era eterno. Deus já é eterno. O Senhor é eterno. Pela sua eternidade Ele criou, Ele fundou a terra, criou os céus, que são obra das suas mãos. Então tudo isso foi criado pelo poder da eternidade, que é Deus. Eu não sei como é que os incrédulos, depois de ouvir uma pregação dessa, vão dizer que Deus não é Deus. Agora vamos analisar também em Hebreus, capítulo 7, versículo 3. Ele diz aqui: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Sem pai. Melquisedeque é figura de Jesus Cristo, né? Então diz aqui que isso não significa que Melquisedeque literalmente não tivesse pais, nem parentes, nem que era anjo. Significa tão somente que as escrituras não registram a sua genealogia e que nada diz respeito do seu começo e fim. Por isso serve como tipo do Cristo eterno, cujo sacerdócio nunca terminará. Nós podemos analisar, estamos no versículo 24 e 25, vamos ver. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós temos a figura de Cristo, né, como alguém que já era eternamente. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro quem? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Cristo. Foi morto desde a fundação do mundo. Ué, como é que explica isso? Vamos a Apocalipse 13:8. Vamos entender Apocalipse 13:8. Vou ver o que está escrito lá, para a gente imaginar e buscar no Espírito as coisas de Deus. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Na cruz está a fundação do mundo vindouro, o mundo da eternidade. Tudo começou na cruz, a criação do mundo, do homem, do tempo, duas eternidades. De eternidade a eternidade tu és Deus. Isaías 9, versículo 1 e 2. Cristo, essa grande realidade, senhoras e senhores. A grande realidade, Jesus Cristo. Eternidade passada, antes da cruz, e eternidade futura, depois da cruz. Antes de Cristo, conta-se o tempo retrogradamente. Depois de Cristo, conta-se o tempo progressivamente. Nós vamos confirmar essa realidade. No livro de Gênesis, nós lemos sobre as duas criações. A primeira criação começou no céu e acabou na terra. Demorou 7 dias. A segunda criação começou na terra, na cruz, e acabou no céu. Meu amigo, minha amiga, você pode analisar isso de forma espetacular pela luz do Espírito Santo, que é a fonte inesgotável da revelação de Deus. Se você prestar atenção, vou repetir. No livro de Gênesis, você sabe que fala sobre duas criações. A primeira criação começou no céu e acabou na terra. Demorou 7 dias. A segunda criação começou na terra e acabou nos céus. Demorou 1 dia. Esse dia é também chamado de o dia de Cristo, ou o dia da eternidade. Senhoras e senhores, vamos confirmar essa realidade sobre a palavra de Deus, que fala e que ensina. Vamos confirmar a realidade da palavra de Deus lá em 2 Pedro,
3:8. Vamos entender o que diz a palavra de Deus, para que possamos assim ficarmos felizes e conformados com a revelação do Espírito Santo. 2 Pedro 3:8, a palavra de Deus diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também 2 Pedro 3:18, a palavra do Senhor diz claro e precisamente: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Nós estamos aqui para analisar esta forma precisa que é a palavra de Deus. Em Apocalipse 1:10, vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 1:10, para entendermos o que a palavra de Deus esclarece e ensina. No versículo 1:10 diz o seguinte: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, em espírito. Essa expressão refere-se a um grau específico de percepção espiritual e uma idêntica sensibilidade à comunicação com o Espírito Santo, pela qual pode-se receber visões celestiais. A palavra de Deus tão clara e tão precisa. Vamos a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor diz claro e precisamente assim: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Mas preste bem atenção, que a palavra diz clara e preciosamente assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. É pouco ainda? Queres mais? Vamos a 1 Tessalonicenses 5. Entendeu o que diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo de 2 a 5. Diz aqui a palavra de Deus o seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Nós somos filhos do dia. E aqui vai se confirmando essa realidade que é a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 6, 17. A palavra de Deus diz, confirmando mais uma vez essa realidade, diz assim, vamos lá, 6,17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então fala-se apenas de um dia, o dia, eternidade, sempre eternidade. O dia eterno, Cristo é a eternidade. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, porque hoje é Cristo, Cristo é a eternidade. Vamos confirmar esse texto em Hebreus, vamos analisar o aspecto da eternidade. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, para que possamos estar aqui no capítulo 3. Vamos começar do versículo 1, que diz: porque, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi a Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Cristo é o repouso, é a eternidade. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se, condicional, retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Senhoras e senhores, essa realidade que é Cristo, que é a eternidade, que é hoje. Hoje é o dia eterno, hoje é o dia da luz, hoje é o tempo da reconciliação, hoje é o tempo do perdão, hoje é o tempo da ressurreição, hoje é o tempo Jesus, hoje é a plenitude do Espírito Santo que trabalha para envolver você, para tirar você do tempo deste mundo e através das águas do batismo introduzir você no dia eterno, para a ressurreição eterna. Que coisa, meu amigo, esse dia é hoje. Hoje, ressurreição com Cristo. Hoje, vida eterna. Hoje, tempo do perdão. Hoje, tempo da misericórdia. Amanhã, se você fechar os olhos sem Jesus, já está nas trevas eternas. Porque essa realidade se confirmará. Porque todas as coisas já estão sendo reveladas pelo Espírito Santo. Você que está nos ouvindo, você que está participando, você que está aqui, atento a essa pregação. Vamos dar um pulo em Lucas 23, 43 e vamos entender o que está escrito lá. Todo o mistério da humanidade está em Jesus. Jesus dividiu a história. Ele deixou bem claro: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá para a eternidade. Um daqueles ladrões se aprostava na cruz com Jesus. Ele era questionado por outro ladrão mau. Tinha um ladrão bom e o ladrão mau, como nós já falamos aqui outras vezes. E o ladrão mau manifestava-se contra Jesus. E no versículo 39 de Lucas 23, um daqueles malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Observe, o cara é mau caráter, sem vergonha, ladrão. Ele quer a salvação dele. E não importa zombar daquele que tem a salvação, que é Cristo. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele tinha consciência de que ele estava ali naquele momento, porque ele havia pecado, ele havia cometido um delito. Mas este, isso ele referia-se a Jesus, nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é Cristo. Se você ouve hoje a voz de Cristo, agora, antes de você fechar os olhos, hoje, agora, você toma uma decisão para seguir com Jesus. Você sabe que já entra na eternidade com Ele, pela decisão do seu coração. E fazendo conforme a vontade dEle, que é seguir o seu Evangelho, a sua verdade e a sua justiça. Hoje foi no deserto do Sinai. Hoje foi com o ladrão na cruz. Hoje é o tempo da igreja. Hoje é o tempo da igreja que está aqui na terra. Hoje você se converte e fica aguardando a vinda do Senhor. Hoje você aceita Jesus e já entra na eternidade quando você é batizado nas águas. Hoje é uma realidade que não é filosófica, não é uma realidade literária, não é uma realidade de seitas e religiões, mas hoje é uma realidade espiritual.
Nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e entramos para dentro do seu corpo, que é a igreja, através das águas do batismo, nós saímos do tempo e entramos na eternidade. Isto é uma realidade. Vamos ver o que está escrito lá em Gálatas 4:4 para compreendermos a palavra de Deus de uma forma mais clara e sempre precisa, porque a palavra de Deus ela se auto-explica. Em Gálatas 4:4, Paulo diz assim no versículo 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo chama de plenitude dos tempos o início da eternidade. Efésios 1:10, a palavra do Senhor diz, com precisão, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, estão dentro desta plenitude dos tempos, que é Cristo, a eternidade, hoje. Vamos dar um pulo a 2 Coríntios 4:18. Vamos compreender o que está escrito lá em 2 Coríntios 4:18. A palavra diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós não podemos e não devemos perder a esperança, e nem nos desesperar, e nem deixar a nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas temporais, porque nós já somos cidadãos eternos, vivemos para a eternidade, estamos em Cristo, a sua palavra é eterna. Por quê? Porque no princípio era o verbo estava com Deus, estava na eternidade. O verbo era Deus, a palavra era Deus. Cristo trouxe essa realidade para nós. Quando nós saímos do mundo e tomamos posse da palavra, nós tomamos posse da eternidade. Esta palavra nos santifica hoje, nos purifica hoje, nos consagra hoje, templo santo, morada de Deus em espírito. Para quê? Para quando Cristo nos vier buscar, ou quando nós deitarmos e dormirmos na esperança do Senhor, nós entremos na eternidade para sempre, pelo poder da palavra de Deus. Nós vemos claramente que as coisas do céu são eternas e as da terra são temporais. A fundação do mundo foi feita depois do tempo. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Vamos confirmar essa realidade de 1 Pedro 1, 20. Você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, você está vendo essa palavra, você com certeza está entendendo. No versículo 20 diz aqui, 1 Pedro 1, 20, no qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Pedro está falando dessa realidade, da fundação do mundo, feita depois do tempo. Apocalipse 13:8, vamos confirmar o que diz a palavra, para entendermos melhor ainda. Diz aqui: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Morto onde? Na cruz. Ali o mundo eterno para nós estava em Cristo, e ele estava sendo morto na fundação do mundo. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa Deus tem revelado para nós nesses últimos tempos. Meu amigo, minha amiga, não haverá chance se você não estiver dentro dessa eternidade. Por quê? Jesus é o princípio da eternidade. Por quê? Porque ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele provou a sua condição de Deus, autenticou a sua palavra. O testamento foi verdadeiramente certificado desta realidade. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, a aliança que ele fazia conosco na cruz, a reconciliação que nos possibilitava voltar a Deus na cruz, ali estava o princípio da eternidade. Jesus é o princípio da eternidade, pois o mundo foi fundado em relação à eternidade de Cristo, e não em relação à eternidade do tempo. Vamos a Provérbios 8:22. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 8:22. Você, meu amigo, vai correndo na Bíblia, porque nós temos que estudar essa realidade. Temos que compreender a palavra de Deus. Provérbios 8:22 diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Ah, pastor, como é que pode ser isso? É, porque Jesus é a fonte da sabedoria de Deus. O Senhor é a expressão máxima do Pai. O Pai está no Senhor, o Senhor estava no Pai.
Filipe questionou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Meu amigo, minha amiga, é para ter orgulho dessa palavra. É para dizer verdadeiramente: eu sei o Deus que eu estou servindo. É para dizer isso com alegria de espírito. É para dizer isso com todo amor. Vamos ver o que está escrito em Jó 38, de 4 a 6. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito em Jó 38, de 4 a 6. A palavra do Senhor diz assim: por onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou sobre quem assentou a sua pedra de esquina? Quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. A palavra de Deus fala clara e precisamente da sua glória, da sua eternidade, do seu poder. A palavra de Deus, como fonte de verdade, é a única que nós podemos entender e conceber como fonte de vida eterna. Quando nós entramos e somos introduzidos no reino de Deus pela palavra de Deus, nós tomamos posse de algo que os homens do mundo não podem tomar posse. Vamos a Hebreus 1, versículo 2. A palavra diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Esses dois primeiros versículos, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus se revelando aos homens através de Cristo, revelado por seu Filho, que é supremo sobre todas as coisas. A palavra de Deus fala mediante seu Filho, é final, ali está consumado. Ela cumpre e transcende tudo o que foi anteriormente falado da parte de Deus. Absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos, tem maior autoridade que Cristo. Ele é o único caminho para a salvação eterna e o único mediador entre Deus e os homens. Através de Cristo estão todas as revelações eternas do Pai. Meu amigo, minha amiga, Deus gloriosamente tem tratado você com muito amor, na esperança de que você possa acordar para Ele e começar a desfrutar da sua eternidade desde já. Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Os homens estão no mundo perdidos. Quando eu digo isso, falo da realidade do tempo. Porque o verdadeiro mundo fundado por Cristo começou na cruz. Cristo ressuscitou para dar autenticidade à sua palavra. Se Cristo não houvesse ressuscitado, senhoras e senhores, a sua palavra não valeria nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos hoje apenas meros religiosos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os sinais não aconteceriam. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não existiria a igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo o que Ele falou seria mentira. Jesus Cristo dividiu a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também a nossa vida. Antes de Cristo nós vivíamos no erro, no engano, na mentira, na prostituição, no adultério, no vício, nas bebidas, nas drogas. Enfim, nós vivíamos caídos, vencidos pelo mal, pelo pecado, pelo sistema, pelo mundo e pelo tempo. Quando encontramos a verdade em Cristo, quando nascemos para Cristo nas águas do batismo, nossa vida é transformada, nossa vida é de novo gerada, nossa vida recebe sentido, porque nós ganhamos um coração novo, um espírito novo, e o Espírito de Cristo para ser formado em nós, para termos o seu caráter, para termos a sua imagem. Este tempo da graça que nos é oferecido é o tempo da preparação. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, significa que esse tempo de graça é para você acertar a sua vida com a justiça, com a verdade, com a santidade, com a bondade, com a mansidão, com a fé, temperança, equilíbrio, com o amor. Esse tempo de hoje é o tempo da graça, uma graça imerecida aos homens, pois o homem pecador miserável não merecia.
O Espírito Santo é fonte inesgotável de Deus hoje, trabalhando para exortar, para convencer, para tirar o homem do erro, do engano, para tirar o homem da morte. Mas, ultimamente, nós temos visto que a eternidade que está sendo pregada no mundo não tem nada a ver com a eternidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou para que houvesse autenticidade na nossa pregação. Aí fora, os homens não ressuscitam, mas a sua pregação parece autêntica. É impressionante como vemos essas coisas acontecer. É impressionante os nomes dos homens que fizeram a história do mundo, com as suas velocidades, com o futebol. Homens que são constituídos, levantados pelo sistema dos meios de comunicação. São homens que são considerados eternos apenas pelas suas obras terrenas. Homens que não ressuscitaram. Homens que sabemos desde já que não verão a glória de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus. Mas para estes que estão no mundo, são eternos. As suas canções são eternas. Elvis Presley não morreu, John Lennon não morreu, está na memória do povo. Cristo ressuscitou, provou sua condição de Deus, mas não está na memória do povo. E sabe por quê? Porque Ele é santo, eterno e puro. E Ele quer que todos sejamos iguais a Ele, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o maior desejo do Pai, e isto parece não interessar muito aos homens, porque os homens amam as trevas, amam o pecado, amam a mentira, a prostituição e o adultério. Os homens amam a carne e não querem ser espírito, por isso deixam de ser eternos. Senhoras e senhores, é lamentável saber que essa realidade comprovada se confirmará no dia da vinda do Senhor. E muitos que hoje não creem nessa realidade ficarão para trás e serão confundidos e serão deixados de lado. E então eu imagino o ranger de dentes, eu imagino a amargura, eu imagino a tristeza eterna, eu imagino as pessoas buscando a morte e não tendo mais quem possa matá-los. Eu imagino as pessoas descendo ao abismo da escuridão das trevas e reclamando porque não pararam para ouvir a verdade, não pararam para ouvir de Jesus, não pararam para ser transformados pela palavra de Deus. Nós vamos ler agora o livro de João, João capítulo 1, versículo de 1 a 3. É um dos textos que eu muito gosto. Sempre que leio essas palavras, eu procuro falar aquilo que o Espírito Santo tem me revelado. João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Senhoras e senhores, vamos entender essas palavrinhas abençoadas, essas palavrinhas eternas. A palavra que Deus revela aos homens aqui diz o seguinte: no princípio era a vida estava com Deus e a vida era Deus. No princípio, senhoras e senhores, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio, senhoras e senhores, era o Espírito estava com Deus e o Espírito era Deus. No princípio, senhoras e senhores, era Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Jesus é luz, no princípio era a luz estava com Deus e a luz era Deus. No princípio era a ressurreição estava com Deus e a ressurreição era Deus. No princípio era a eternidade estava com Deus e a eternidade era Deus. Senhoras e senhores, é isto que vivemos com o Evangelho, é isto que vivemos com a palavra de Deus. Ele estava no princípio com Deus, a vida estava no princípio com Deus, a luz estava no princípio com Deus, a vida estava no princípio com Deus, o Espírito estava no princípio com Deus, a ressurreição estava no princípio com Deus, a eternidade estava no princípio com Deus, Cristo estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas foram feitas pelo Verbo, pela vida, pela ressurreição, pela luz, pela eternidade, por Cristo e em Cristo. Sem Ele, sem a vida, sem Cristo, sem a eternidade, sem a luz, sem o Espírito, nada do que foi feito se fez. Senhoras e senhores, esta é a grande realidade que nós estamos aqui passando para você. E passando com alegria de espírito, porque verdadeiramente o mundo foi feito por Cristo, pois Ele é o princípio de tudo. Jesus une nele coisas temporais e eternas. Tudo está resumido em Cristo, tudo é por Cristo e para Cristo, toda manifestação e toda glória está em Cristo, toda honra está em Cristo, todo poder está em Cristo. Ele é o nome mais sublime, Ele é o nome soberano, Ele é o nome eterno.
Cristo é a glória do Pai. Em Efésios, capítulo 1, versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Senhoras e senhores, essa é uma realidade que as pessoas teriam que parar para entender. E nós estamos aqui para falar dessa realidade. Nós podemos olhar e ver o tempo presente, Cristo. Nós podemos ver no passado, tudo apontava para Cristo. Nós podemos ver o futuro. Tudo é Cristo no futuro, esperança nossa. Passado, embaixo da terra estão os mortos. Presente, Cristo, a igreja na terra. Futuro, os céus, o Pai, a ressurreição e a eternidade da vida que nos aguarda. Senhoras e senhores, isto é real, isto é maravilhoso. O reino eterno do Senhor Jesus foi preparado desde a fundação do mundo. Vamos a Mateus 25, 34. Vamos entender essa realidade da palavra de Deus. Mateus 25, 34, a palavra do Senhor diz com precisão. Vamos lá, Mateus 25, 34, compreender o que diz a palavra. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A fundação do mundo em Cristo. Que realidade! A fundação do mundo na cruz com Cristo. Por isso Jesus é o princípio da eternidade. O tempo não conta para Deus. Sabia disso, meu querido? Você sabia que o tempo não conta para Deus? Você tem essa dimensão na sua vida? Você já imaginou isso quantas vezes? O tempo não é contado para Deus. Vamos a Isaías 65, versículo 17. Vamos confirmar a palavra de Deus lá em Isaías 65, 17, para observarmos essa realidade que diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Vamos também a Apocalipse 21, confirmar o que está escrito lá em Isaías 65, 17. Em Apocalipse 21, a palavra diz, claro e preciso: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deus possui a eternidade fora do tempo. Você sabia disso? Deus possui a eternidade fora do tempo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, olha que coisa tremenda, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre interno. Amém. Que coisa tremenda. Essas palavras expressam a transcendência de Deus, que Deus é diferente e independente da sua criação. Criação, homens, anjos, espíritos ou coisas físicas ou materiais. Deus não deve jamais ser nivelado aos seres humanos ou qualquer outro ser que ele criou. Seu ser e sua excelência e a sua existência pertencem a uma dimensão totalmente diferente da nossa. Ele habita numa esfera de vida perfeita e pura em tudo acima de sua criação. Ele não é parte da sua criação, nem sua criação é parte dele. Além disso, os crentes não são Deus e nunca serão deuses, como afirma, por exemplo, a Nova Era, que diz que o homem é Deus. De forma nenhuma. Sempre seremos seres limitados e dependentes de Deus, mesmo na era do porvir, que é quando Cristo vier nos buscar. Embora exista uma distinção extrema entre Deus e toda a criação, Deus também está presente e ativo em todo o mundo. Ele vive e se manifesta entre seus fiéis, que se arrependem dos seus pecados e que vivem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando essa realidade. Na primeira eternidade, os anjos também detinham a eternidade com Deus, fora do tempo. Na primeira eternidade, os anjos também detinham a eternidade com Deus, fora do tempo. Os anjos foram criados em glória na eternidade, sem tempo. Porque Deus assume para si, e é para si, a supremacia gloriosa. Ora, quem é criado em glória não é provado e pode cair. Você sabia disso? Os anjos foram criados em glória. Foi por isso que muitos caíram junto com Satanás. Os anjos foram estabelecidos para guardar a terra e a criação de Deus. Porém, extrapolaram e, por causa de sua soberba, pecaram e caíram. Os anjos se ensoberbeceram porque não se casavam
nem tinham filhos como os homens. Por isso, eram individualistas e tinham amor a si mesmo. Esta foi a soberba dos anjos. Não dividiam seu amor com ninguém. O homem foi criado sem glória e foi criado para ter família, mulher e filhos. A vida em família faz do homem um ser humilde, quebrantado, que dá a sua vida pela sua família, que lança fora o individualismo, o amor próprio, pois ele tem que dar a vida pela sua família. Tá certo que hoje em dia a gente sabe que tem muito que não está nem aí, bota os filhos no mundo e não quer nem saber que se dane a mãe, que se dane os filhos, mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o homem foi criado sem glória, foi criado para ter família, mulher e filhos, e a vida em família era para fazer do homem um ser humilde, quebrantado, humilde, santo, puro e imaculado para Deus, que dá a sua vida pela família, que lança fora o seu individualismo, o amor próprio. Os anjos, por sua vez, possuíam o oposto dessas características, pois não tinham família, não podiam casar. O matrimônio perfeito e equilibrado faz nascer no homem renúncia, gerando um ser perfeito, um homem perfeito. Porque o homem, quando casa, tem que renunciar aos seus prazeres materiais, renunciar à sua vida boêmia, renunciar tudo para ter um lar, para ter uma família, uma esposa. Deus criou o tempo para aprisionar os anjos caídos. Você sabia disso? Você sabia disso, meu querido? Vamos dar uma lida no livro de Judas, lá antes de Apocalipse, versículos 6 e 7. Vamos ver o que está escrito. Vamos compreender. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas aqui se referia aos anjos que não permaneceram na sua posição original de autoridade, mas que se rebelaram contra Deus, violaram a sua lei e agora estão aprisionados, aguardando o juízo. Nem todos os anjos caídos, porém, estão encarcerados, pois Satanás e seus anjos caídos estão aqui. Muitos demônios estão na terra atualmente. Isso nós confirmamos lá em 2 Pedro 2,4 e 1 João 5,19, que é claro e preciso que o mundo jaz no maligno. Então a gente vê essa realidade acontecendo e a palavra de Deus se autoexplicando. Deus criou o homem e a mulher para que, entrando os anjos no templo, estes fossem condenados. Por quê? Porque desobedeceram. Então o homem e a mulher foi criado entrando no templo, para que os anjos entrassem no templo e fossem condenados. Os anjos adoravam e adoram a Deus por obrigação. Sabia disso, meu querido? Os anjos adoram a Deus por obrigação, porque se eles não adorarem a Deus, não lhes resta outro destino a não ser cair. Então eles não adoram a Deus por amor. Essa adoração imposta, obrigatória, é totalmente de uma adoração espontânea, gerada no relacionamento de amor de pai para filho. Deus ama tanto os homens que, sendo todo-poderoso, larga tudo para ficar com os homens. Esta é a raiz da humildade, a renúncia da própria vida pelo próximo. E o homem experimenta isso quando casado, renunciando à sua vontade, seus prazeres, seu tempo em favor de sua família. Mas analisando esse aspecto dos anjos com os homens, você, meu querido e minha querida, sabe claro e precisamente que os anjos não têm a capacidade de amar que Deus gostaria que tivessem. Por isso Deus elegeu você como superior aos anjos. Você tem chance maior do que os anjos. Afinal, a palavra diz que você vai julgar os anjos. Você é cheio do Espírito Santo, os anjos não. Você está sendo tratado agora no tempo de hoje em Cristo para ser semelhante a Cristo, os anjos não. Você é convidado a ser irmão de Jesus, os anjos não. Você recebe a plenitude de Deus, os anjos não. Você recebe e pode dar o grande amor de Deus, os anjos não. Então, senhoras e senhores, há muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Em breve nós vamos fazer aqui um programa sobre os anjos e você vai saber quão mais importante e superior você é aos anjos. Superior. Os anjos não estão com nada. Sabia disso? E eles só podem estar com você se Deus assim determinar, e por temor a Deus, eles são obrigados a fazer o que Deus quer. Quando você chama qualquer anjo, sem saber quem é, você não pode confiar quem é que está vindo.
Porque a palavra diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, preste bem atenção. Não confie em anjos. Deixa que o Espírito Santo faça obra na sua vida. Nós vamos compreender isso mediante a revelação dessa palavra. Que o amor de Jesus, o poder do Espírito Santo e o amor eterno de Deus possa ser derramado em nossos corações, e que através do Espírito Santo nós possamos penetrar as profundezas de Deus, porque Deus revela aqueles que amam as suas profundezas. E se nós temos o Espírito de Deus, com certeza somos participantes da sua glória eterna, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para você.